Tudo relacionado a carros está muito mais caro nos últimos anos. Tem muitas razões para isso, mas as pessoas ainda estão decepcionadas pelo sonho de comprar um carro ter ficado mais distante. Só que esse tempo de vacas magras pode estar perto do fim, já que os preços dos carros usados estão prestes a desabar. Eu sei que comprar um carro novo está fora de cogitação para alguns milhões de brasileiros. Nesse momento, os preços estão irreais e não foram só os preços dos carros 0 km que atingiram níveis estratosféricos. Os usados também subiram muito. Mas qual o motivo de os preços terem subido tanto? E por que eles vão cair? Você já está cansado de ouvir falar em crise para tudo que é lado. Qualquer coisa que dê errado no Brasil e no mundo é culpa de alguma crise. Mas eu não posso mentir. Os preços dos carros chegaram a patamares absurdos por culpa de uma crise. Os efeitos colaterais da crise da saúde de 2020 foram muito grandes e são sentidos até hoje, especialmente pela indústria automotiva. Esse efeito sobre o setor aconteceu por causa da quebra da cadeia global de produção que encareceu diversas matérias-primas usadas pela indústria no mundo inteiro. Um dos itens essenciais para a fabricação dos carros é um chip semicondutor. Sua produção caiu e os que eram produzidos não conseguiam sair de Taiwan e chegar às fábricas em todo o mundo. Isso aconteceu porque, no auge da crise sanitária, as pessoas compraram muitos aparelhos eletrônicos, como computadores e videogames, para terem o que fazer em casa. E esses aparelhos também usam semicondutores. Já os carros não tinha muita procura, justamente porque todo mundo estava em casa. Fábricas de vários componentes para carro foram fechadas de forma temporária ou definitiva, e as montadoras ainda não eram capazes de voltar ao ritmo de produção de antes de 2020. A pandemia foi chegando ao fim e as pessoas voltaram a querer comprar carros e não tinha estoque. Até filas de espera foram formadas por pessoas em busca de um carro 0 km. E essas filas levavam até 4 meses para acabar. Claro que isso jogou o preço dos carros zero lá para cima, seguindo o efeito natural da lei da oferta e da demanda. Outras coisas também contaram para essa baixa quantidade de veículos. Sim, as pessoas, por boa parte dos últimos 2 anos, se sentiram um pouco menos dispostas a pagar caro num carro zero. E qual o efeito colateral disso? Eles passaram a olhar com mais atenção para veículos seminovos e usados. Assim, a demanda por esses veículos também aumentou e o preço deles também subiu. Mas se comprar carros novos ou usados estava muito caro, e para muita gente, um jeito de resolver isso era alugar. E foi o que aconteceu de janeiro a junho de 2022. As locadoras de veículos compraram em média 35 mil carros por mês. Em julho desse ano, esse número saltou para 45 mil automóveis adquiridos pelas locadoras. Esses números são altíssimos e podem ser vistos também como uma das razões para ter faltado carro 0 km para que as pessoas comuns comprassem. Mas, então aconteceu um efeito para lá de curioso. Já que as pessoas não estavam adquirindo carros novos, foi sendo possível viajar, visitar famílias, tirar férias. A demanda por veículos alugados explodiu de uma forma que nem as próprias locadoras esperavam. Então, até mesmo alugar carros se tornou bastante difícil nos últimos 2 anos. E tudo isso porque não tinha carro suficiente nos estoques das grandes montadoras. Sim,
Parece uma bagunça, e é mesmo uma bagunça. Mas, diante de um mercado que sofreu um baque mais do que forte, em um intervalo tão curto de tempo, dá pra gente entender. Então, tudo isso contribuiu para um momento agressivo do preço dos carros. Mas calma, porque isso também vai fazer com que os preços dos usados tenham começado a baixar. Eu já vou chegar lá. Para a alta generalizada dos valores dos automóveis, existem vários motivos. Um deles é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil no final de 2020. Quando todo mundo estava mais do que ciente das consequências devastadoras da crise econômica e sanitária daquele ano, o Banco Central brasileiro diminuiu a taxa básica de juros para sua mínima histórica, 2% ao ano. A Selic serve principalmente como forma de controlar a demanda e a oferta de dinheiro. Se ele está barato ou caro, então, quando a taxa está muito baixa, como era o caso em 2020, tomar crédito e fazer financiamentos era muito mais acessível, justamente porque naquela época quase nenhum mercado estava vendendo. Então, os juros baixos era para tornar atrativo para as pessoas comprarem, ainda que fazendo financiamento, do que deixarem o dinheiro guardado, que é o que muita gente estava fazendo com medo das consequências do vírus que parou o mundo todo. Mas esse tempo de juros baixos já passou, e agora estamos no meio de uma onda de juros altos para conter a inflação que está atingindo o planeta inteiro. Não há mais o risco de as pessoas não quererem gastar dinheiro. Pelo contrário, elas estão gastando demais e poupando pouco. Hoje, a Selic está em 13,75% ao ano. E o Brasil tem um dos maiores juros de todo o mundo, para variar. O que acontece na economia de forma bem simples é o seguinte: se as pessoas não querem comprar muito, o governo diminui a taxa de juros para que elas comprem mais e guardam menos dinheiro. Assim, as indústrias podem funcionar, o comércio vender e tudo mais. Com isso, as pessoas vão comprar com essa taxa de juros mais baixa, porque não está compensando deixar o dinheiro guardado, porque os juros estão baixos. Então, elas começam a comprar e vão comprando, e os juros vão aumentando até o momento em que elas estão comprando demais. Não tem produtos ou serviços para todo mundo e elas têm que aumentar os juros para que as pessoas parem de comprar tanto e guardem mais. É muito difícil achar o ponto de equilíbrio e o Banco Central vai jogando um banco imobiliário versão estendida o tempo inteiro. Vários são os fatores para essa alta generalizada quando o assunto é carro. Mas existe uma luz no fim do túnel. Toda crise tem um fim e os carros usados já estão mais baratos. O brasileiro sofreu nos últimos anos quando o assunto era dinheiro na conta, por mais que auxílios emergenciais tenham sido lançados pelo governo. A situação ainda não era fácil para boa parte da população, quando uma ida ao supermercado já era uma dor de cabeça todo mês por causa da inflação. Imagina ir a uma concessionária para comprar um carro novo. Nem precisava ser lá um carro muito bom, o carro de entrada da Renault, o Kwid, que foi lançado em 2017, custando em torno de 30 mil na versão mais simples, está saindo hoje por mais de 60 mil reais. Os preços altos desse jeito deixaram os carros seminovos e usados muito mais atrativos para o consumidor. Mas, como você já está careca de saber, essa demanda alta pelos usados jogou o preço deles lá para cima. Recentemente, o preço desses carros começou a ter uma forte tendência de queda pela tabela FIPE e o IPCA,
que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Entre abril e junho, a média de preços dos modelos usados caiu 7,5%. Então, mas por que os preços estão caindo? Você acreditaria se eu dissesse que tem a ver com a taxa Selic de novo? Pois é aquele mesmo jogo que o Banco Central faz com os juros exorbitantes e o cenário econômico para lá de difícil. Muitas pessoas desistiram de comprar um carro, não só o novo, mas o usado. Eu sei que eu disse isso no início do vídeo, que os usados tinham sido uma boa alternativa. E é verdade, só que muitas pessoas tiveram a mesma ideia e a demanda dele subiu. E o que acontece quando a demanda sobe e a oferta não sobe junto? Pois é, o preço aumenta. Foi o que aconteceu. Todo mundo olhando para os carros usados como uma boa opção. O preço aumentou tanto que eles deixaram de ser uma opção. Ficaram caros demais. E basicamente, isso tudo se resumiu a uma oferta e uma demanda desregulada. Mas agora, a demanda por carros usados caiu, porque os preços estavam exageradamente altos, assim como os preços dos novos. Esses preços precisavam ser reajustados para baixo, porque, se continuassem em um patamar tão fora da realidade, as pessoas continuariam sem comprar. O preço dos combustíveis também teve um papel importante para essa queda. Apesar da redução recente dos preços da gasolina e do diesel, o alto custo acumulado para abastecer o carro fez o consumidor perder o interesse pela troca nos últimos 12 meses. Outra coisa que influenciou nessa queda dos preços dos seminovos tem muito a ver com as locadoras. Elas estão renovando a gigantesca frota que elas têm, ou seja, estão comprando carro 0 km, mais especificamente 220 mil carros novinhos. Lembrando que, mensalmente, as locadoras têm uma média de, no mínimo, 30 mil compras de veículos zero. Com as locadoras comprando carros novos, elas vão ter que se desfazer dos velhos. Elas vão vender esses carros usados e as pessoas terão ainda mais carros usados para comprar. E o preço deles deve cair ainda mais. A Localiza renova a sua frota a cada 17 meses, o que faz com que o setor de seminovos seja aquecido com alguma frequência, porque ela é tão grande que quando decide comprar ou vender, todo mundo sente o impacto. Ela é a principal locadora do país e tem mais de 300 mil carros em sua frota. Se essa queda de preços dos carros usados se confirmar, e a gente espera que sim, até você que já tem o carro será beneficiado, já que os seguros e o IPVA sempre acompanham a queda de preços. Isso tudo deve acontecer nos próximos meses, no final de 2023 e início de 2024. E não dá para mentir. Os últimos 2 anos foram difíceis para quem queria um carro novo na garagem. Ou, pelo menos, um carro usado para deixar de depender do péssimo transporte público brasileiro. Mas os sinais de melhora ainda são tímidos, porque ainda estamos no início desse processo todo. Mas, se essa tendência se confirmar e a bolha dos carros usados estourar, a queda vai ser generalizada. Basta uma pequena queda que os carros vão estar acessíveis para muito mais gente. Isso deve acontecer bem antes do que você imagina. Se você está pensando em comprar um carro por agora, é melhor esperar um pouco, porque a tendência é despencarem os preços. Então, me conta aí, qual é o carro dos seus sonhos? Hoje vou ficando por aqui. Um abraço e até breve.